Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Eu lembro, meu ouvinte, que esse é um livro do Novo Testamento com características singulares. Não sabemos quem foi o seu autor humano, pois ele não revela a sua identidade. Também não se pode afirmar com precisão para quem essa carta foi originalmente endereçada, embora haja um entendimento quase geral de que ela foi dirigida a cristãos vindos do judaísmo que moravam em Roma. Mas não se tratava necessariamente dos mesmos cristãos aos quais o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos. Dúvidas como essas não diminuem, contudo, a importância da epístola aos Hebreus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, como a igreja reconhece desde os tempos da igreja primitiva. Como texto divinamente inspirado, merece toda a nossa aceitação. A ela aplicam-se as palavras de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabemos que esta carta é o texto do Novo Testamento que melhor explica como funcionam os tipos bíblicos, pois faz uma ligação perfeita entre, por exemplo, os sacrifícios e o sacerdócio do Antigo Testamento e a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos no 2º capítulo de Hebreus. Se no 1º capítulo o autor sacro tratou da divindade do Filho, agora ele trata da sua humanidade. Sabemos que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Como essas duas naturezas harmonizaram-se é algo difícil de entendermos, mas é o que a palavra de Deus ensina. Um dia compreenderemos claramente o que hoje aceitamos pela fé. No último estudo, à luz de Hebreus, 2º capítulo, verso 10, vimos que Deus é ali descrito como o propósito final e a causa primária de todas as coisas. Como disse o saudoso pastor John Stott, é porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a Ele. E é por isso também que o orgulho humano é tão ofensivo e sem sentido. Vimos ainda, sobre o verso 10, que na obra da redenção, Deus agiu à altura do seu glorioso caráter no que diz respeito tanto à escolha do fim quanto à escolha do meio. A finalidade da redenção é trazer os eleitos, os filhos de Deus, à sua glória. E o meio escolhido por Deus para realizar a redenção foi o sofrimento e a morte de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é chamado na carta aos Hebreus de autor da salvação e autor e consumador da nossa fé. Além disso, com a sua ressurreição, ele é também o pioneiro da imortalidade e o caminho, o único caminho para a vida eterna com Deus. No estudo passado, vimos ainda a gloriosa condição que os remidos usufruem como irmãos de Jesus. É disso que o autor de Hebreus trata do verso 11 ao 13 e comprova sua afirmação recorrendo a textos do Antigo Testamento com os quais aqueles seus primeiros leitores tinham familiaridade. O autor coloca nos lábios de Jesus as palavras do Salmo 22 e do 8º capítulo de Isaías. Esses são textos messiânicos e fica demonstrado que Jesus cumpriu essas profecias. Ele alegra-se no meio do seu povo, que é a igreja, da qual ele é o cabeça. Ele defende seus irmãos, sustenta-os, ouve suas orações. Vive para sempre para interceder por eles. E eles podem colocar toda a sua confiança no seu irmão maior, o Filho de Deus. Antes de avançarmos mais, meu ouvinte, façamos a leitura do texto que veremos hoje. Acompanhe Hebreus, 2º capítulo, do verso 14 ao 18, em que a palavra do Senhor diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou,
para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meu ouvinte, se você está com a sua Bíblia em mãos, observe que na seção anterior deste capítulo, no verso 11, o autor de Hebreus já demonstrou que Jesus assumiu a nossa natureza humana, ao dizer que ele e seu povo fazem parte da mesma família. Mas agora, nesta seção que acabei de ler, ele vai demonstrar por qual razão o Filho de Deus, além de ser 100% Deus, tinha que ser também 100% humano. Essa revelação é da maior importância para nós. E aqui eu recorro ao professor Simon Kistemaker, autor do Comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, segunda edição. Para o professor Simon, nos versos 14 e 15 do nosso texto, o autor de Hebreus indica que a necessidade de libertar seu povo de seus inimigos, da morte e de Satanás, significava que Jesus tinha de se tornar homem. Ele tinha de ter um corpo de carne e sangue e tinha de ser totalmente humano a fim de libertar seu povo. Libertar seus seguidores da maldição do pecado e das garras do diabo exigia nada menos que tomar o lugar daqueles que Deus lhe tinha dado, mas que permaneciam condenados por causa dos seus pecados. O professor Simon destaca duas razões para a humanidade de Jesus. Em primeiro lugar, visto que Jesus é divino, seria impossível para ele libertar-nos do pecado, a menos que ele mesmo participasse da nossa humanidade. Jesus participou da nossa natureza humana e, embora fosse sem pecado, viveu uma vida plena, com suas fraquezas, doenças, desejos, necessidades e tentações. Mais para frente, ainda na carta aos Hebreus, 4º capítulo, 14, verso 15, nós temos a confirmação disso, pois ali consta que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus tornou-se totalmente humano, de tal forma que ele está ligado a nós. Ele é nosso parente de sangue. No original grego, a ordem das palavras é invertida. Aparece lá sangue e carne, em vez de carne e sangue. Possivelmente trata-se de uma expressão idiomática. Porém, a proeminência, o destaque da palavra sangue, indica que os laços que nos unem são laços de sangue. Podemos dizer de Jesus que ele é um de nós. Ele é nosso irmão. Em segundo lugar, Deus, o Pai, desejou que Jesus nascesse de Maria, da Virgem Maria, ordenou que ele sofresse e morresse e libertou-o das garras da morte ao ressuscitá-lo dos mortos. Vemos essa afirmação já no discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, como está registrado no livro de Atos, 2º capítulo, versos 22 a 24, onde lemos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
Deus expressou assim seu amor para com seu povo, ao entregar seu próprio filho para morrer uma morte vergonhosa. E o filho de bom grado sofreu e morreu, em humilhação, em favor de seus irmãos e irmãs, os membros da família de Deus. Como resultado da morte de Cristo, o professor Simon afirma que há duas implicações. Com sua morte na cruz, Cristo derrotou Satanás e libertou seu povo do medo da morte. Todos haveremos de concordar que, ao tentar nossos primeiros pais, conforme consta no 3º capítulo de Gênesis, Satanás desejava a destruição da criação de Deus em geral e do homem em particular. Depois da queda, Satanás teve o poder da morte sobre Adão e seus descendentes e usou a morte como uma arma contra nós. Ele tinha o privilégio de se apresentar diante de Deus nos céus para acusar os crentes. Nós vemos isso no livro do patriarca Jó, no 1º e no 2º capítulo. E vemos também no livro de Zacarias, 3º capítulo, versos 1 e 2. E Satanás estava pronto para executar o veredito pronunciado sobre o culpado para destruir o homem, que foi condenado à morte. Ele, que foi assassino desde o começo, como disse o Senhor Jesus, no Evangelho conforme João, 8º capítulo, verso 44, Satanás desejava a morte do homem no sentido mais pleno da palavra, a morte física e a morte espiritual, que é a separação de Deus. Ele desejava servir como o anjo da morte ao exercer o poder da morte. No entanto, foi Deus, não Satanás, quem pronunciou a maldição da morte sobre a raça humana, quando Adão e Eva caíram em pecado. E Satanás, que é um anjo criado por Deus, é um servo de Deus. Sem a permissão de Deus, Satanás é incapaz de fazer qualquer coisa. O poder de Satanás de brandir a morte lhe foi dado por delegação. O decreto divino contra o pecado exige a morte, pois, como está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A morte é assim apresentada na Bíblia como resultado da rebelião contra Deus. Desde Adão, que todos os seres vivos morrem. O homem, porém, é o único que tem plena consciência desse fato inescapável, sendo, portanto, o que mais sofre com ele. Russell Champlin diz que os indivíduos zombam da morte, criando piadas e charadas a respeito dela. Com isso, tentam afugentar o medo que ela lhes infunde. E o autor cristão chamado Newell observa que, desde quando nascemos, nossos pais temiam que morrêssemos. A família se mantinha em contato com os médicos diante de qualquer enfermidade nossa, devido ao temor da morte. Quando fomos crescendo, os funerais de pessoas conhecidas ou familiares nos causavam medo. As notícias de flagelos em que muitas pessoas faleciam nos enchiam de terror. Muitos de nós evitavam passar em frente de cemitérios, pois parecia que os cemitérios clamavam: "Breve vocês estarão aqui também." Certamente, uma pergunta que sempre incomodou o ser humano é: por qual razão as pessoas têm que morrer? Mas como vimos há pouco, a morte entrou na história humana como punição do pecado. É por causa do pecado que todos morrem. O pecado tornou o homem mortal. Certamente todos gostaríamos que a morte não existisse. Pensamos nisso quando morre uma criança, por exemplo, alguém muito jovem ou uma pessoa querida. Um dia esse desejo irá se concretizar, meu ouvinte, pois a morte deixará de existir. Já no Antigo Testamento foi profetizada a eliminação da morte no reino do Messias. No livro do profeta Isaías, 25º capítulo, verso 8, está escrito que o Senhor tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo.
E no livro de Oséias, 13º capítulo, verso 14, o Senhor diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Essas passagens dos livros proféticos soam bem familiares para os crentes, porque o apóstolo Paulo as emprega na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. 1 Coríntios 15 é uma espécie de tratado sobre a ressurreição de Jesus Cristo e, por consequência, sobre a ressurreição dos cristãos na volta do Senhor, quando a morte será tragada, será eliminada para sempre. Sim, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte com a sua ressurreição. Somente Ele poderia realizar algo desse porte. Sendo o Filho de Deus, Ele estava presente na criação, pois, como diz o autor de Hebreus no início da carta, e como dizem os apóstolos João e Paulo, foi por intermédio dele que Deus fez o universo todo. Somente o Filho de Deus seria capaz de derrotar Satanás, por meio de quem o pecado entrou neste mundo e com o pecado entrou a morte. Para destruir a morte, seria preciso derrotar Satanás, e isso já foi feito. Isso Cristo fez na cruz. Jesus venceu as hostes do mal na cruz. É o que lemos na carta aos Colossenses, 2º capítulo, verso 15. Que ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali Satanás foi vencido por Jesus Cristo. Ele derrotou Satanás ao usar a arma da morte. Jesus pagou a penalidade do pecado ao dar sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. E com a sua ressurreição, a morte foi vencida, pois ela não pôde retê-lo. Contudo, é evidente que as pessoas continuam morrendo, inclusive os que confiam inteiramente em Jesus Cristo. Pode parecer, então, que Satanás ainda não foi derrotado, mas foi sim. A grande batalha pela alma dos homens foi travada na cruz, e ali, Jesus foi o vitorioso e Satanás foi derrotado. E embora as pessoas continuem morrendo e morrerão até a volta do Senhor Jesus, é fato que a maldição da morte não está sobre os filhos de Deus, porque na cruz Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele a removeu. E todos os que pertencem à família de Deus podem respirar aliviados. Não precisam mais temer a morte. Não são mais escravos desse medo. Sabemos, pelas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, 8º capítulo, a partir do verso 35, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meu ouvinte, nem mesmo a morte, como consta no verso 38. Nem mesmo a morte. Simon Kistemaker observa que, desde a morte de Jesus na cruz do Calvário, a morte perdeu seu poder e seu efeito. Mediante a morte, o cristão não entra no inferno, mas no céu. E porque o corpo de Jesus foi ressuscitado, o corpo do crente também há de se levantar da sepultura no último dia. O crente conhece as palavras de Jesus em Apocalipse, 1º capítulo, verso 18. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Fica assim respondida a questão sobre o motivo pelo qual Jesus Cristo, além de ser Deus, tinha também que ser homem. 100% divino e 100% humano. É que somente como homem ele poderia sofrer a maldição da morte em nosso lugar. Ele foi vitorioso na cruz sobre Satanás e sobre a morte. Sendo assim, o crente não precisa ter medo de inimigos derrotados. Outra revelação da maior importância nesta seção da Epístola aos Hebreus está no fato de que a graça de Deus, livre e soberana, alcança o ser humano decaído, elevando-o à mais alta posição possível nos céus.
Observemos o que diz o verso 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem são, meu ouvinte, os descendentes de Abraão? Ora, de um modo geral, poderíamos dizer que são os judeus ou hebreus. Porém, essa resposta só estaria correta se Deus não houvesse dito a Abraão que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Deus disse isso em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Essa resposta só estaria correta se não existisse nenhuma das profecias messiânicas no Antigo Testamento. E se o Filho de Deus nunca tivesse vindo à terra na pessoa de Jesus de Nazaré, e assim não existisse nenhuma página do Novo Testamento, aí sim, poderíamos dizer que os judeus, e apenas eles, são a descendência de Abraão, pois apenas eles são descendentes de Isaque, o filho que o Senhor prometeu e finalmente deu àquele patriarca. Mas, como a promessa do Evangelho é encontrada no mesmo capítulo de Gênesis, em que lemos sobre a queda do homem, e as profecias messiânicas são fatas, e como o Verbo se fez carne, e a obra da expiação foi perfeita, e o sangue inocente do justo Jesus Cristo foi derramado em favor dos injustos, e o Espírito Santo foi derramado, e sob sua divina inspiração foi escrito o Novo Testamento, então nós podemos acreditar que a promessa feita a Abraão se cumpriu. E assim, os que confiam em Jesus Cristo e o têm como seu único e suficiente Salvador e Senhor são os descendentes espirituais de Abraão. Vamos confirmar essa afirmação na carta aos Gálatas, 3º capítulo, do verso 26 ao 29, onde está escrito: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Assim, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Temos aí uma resposta muito clara. A descendência de Abraão é formada pelos que estão em Cristo Jesus, sem importar se esses vieram do judaísmo ou não. O que está em foco é a descendência espiritual daquele patriarca. A família única de Deus, que consiste em crentes de ambas as dispensações, é chamada aqui pelo nome que lhe era dado no Antigo Testamento, como podemos conferir no Salmo 105, verso 6, e Isaías 41, verso 8. Descendentes de Abraão. Abraão é chamado pai da fé. E Gálatas, capítulo 3, verso 7, diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são os anjos, e nem são exclusivamente os judeus, mas os que estão em Cristo Jesus. Isso demonstra como a graça de Deus, livre e soberana, alcança os seres humanos decaídos e os eleva à posição mais alta possível nos céus. E isso não porque sejam melhores do que os anjos, mas porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo. O reformador João Calvino afirma que Deus nos preferiu aos anjos, não devido à nossa excelência, mas devido à nossa miséria. Longe de nós, portanto, meu ouvinte, qualquer orgulho e soberba. Não fosse a maravilhosa graça do Senhor, e nenhum de nós teria sido enxertado na boa oliveira. Nenhum de nós teria sido feito descendência espiritual de Abraão. E nenhum de nós seria socorrido por Cristo Jesus. Outra preciosa revelação que esta seção da Epístola aos Hebreus nos faz diz respeito ao ofício de Cristo como sumo sacerdote celestial e, portanto, definitivo. Observe o que dizem os versos 17 e 18. Por isso mesmo,
convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até aqui, o autor de Hebreus vinha deixando o sacerdócio de Cristo apenas subentendido. No primeiro capítulo, verso 3, ele menciona a purificação dos pecados, o que pressupõe a atuação do sacerdote nos moldes da oferta de sacrifícios do Antigo Testamento. Agora, porém, a partir do verso 17, o escritor sacro começa a tratar do tema central desta epístola. Tudo o que ele escreveu até aqui foi como uma preparação para nos mostrar que Jesus Cristo cumpriu todas as sombras e tipos do Antigo Testamento, no que diz respeito ao sacerdócio e à lei, pois ele é o sumo sacerdote celestial, o real e único mediador entre Deus e os homens. Porém, será que os cristãos compreendem que há quase 2000 anos só existe um sacerdote, e esse é Jesus Cristo, o qual foi morto, mas ressuscitou e está à destra da majestade nas alturas? Será que entendem as implicações do sacerdócio celestial de Cristo? Em que o conhecimento desse sacerdócio superior pode afetar a nossa vida? E por fim, será que conseguimos estabelecer paralelos entre o que o sumo sacerdote do Antigo Testamento fazia e o que Jesus Cristo fez? Quais as ideias envolvidas no sacerdócio de nosso Senhor? Essas são questões da maior importância. Respondê-las é fundamental para o entendimento da nossa fé. Na próxima semana, se Deus quiser, trataremos de cada um desses pontos. Eu quero encerrar fazendo minhas as palavras do professor Simon a respeito do verso 14 do nosso texto de Hebreus. Ele lembra o fato imensamente consolador para os cristãos de que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está afirmado lá no 8º capítulo de Romanos. Mas essa é uma promessa para os verdadeiros cristãos. Então, de modo contrário, todos os que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador enfrentam a morte eterna e assim estão eternamente nas mãos da escravidão do medo. Somente Jesus liberta o homem dessa escravidão. Se este for o seu caso, meu ouvinte, se você padece com o pavor do medo da morte, não endureça o seu coração. Busque socorro agora mesmo em Jesus, o único que pode nos libertar do medo da morte, dando-nos a salvação e a certeza da vida eterna com Deus. Ao Senhor seja toda a glória, hoje e eternamente. Amém.